pré-requisitos básicos para um missionário transcultural. Esses pré-requisitos, na verdade, não são meus. Eu peguei das 60 agências missionárias da MTB, eu peguei as 10 que eu vejo como mais relevantes e com mais experiência para ensinar e fui atrás deles, quais requerimentos que eles têm para aceitar missionários na grade de missionários deles. Vai ser do time deles, o que você precisa fazer, o que você precisa ser. Né? E daí eu condensei a média de tempos aí de conteúdos de cada um deles, tá? Então, todos eles correm o primeiro requerimento, ser evangélico. Segundo requerimento, ter um tempo mínimo de conversão de 2 a 5 anos. E quando a gente fala de conversão, é conversão e pertencimento a uma mesma denominação, beleza? Mínimo 2 anos e alguns 5 anos de permanência na mesma denominação. Por que isso, Felipe? Porque você está procurando cristãos mais amadurecidos e mais estáveis da missão transcultural. E uma igreja que já conhece aquele missionário por 3, 4, 5 anos vai dar muito mais valor e crédito a ele do que o missionário que acabou de chegar há 6 meses, ok? Então é importante você ter esse caminhar com a igreja local. Terceiro ponto, maior de 18 anos. Próximo ponto, membro e recomendado por sua igreja local. Aí entra um ponto que é importante, como a gente começou, de permanência de um tempo aí, não apenas a conversão, mas a permanência numa mesma igreja. Porque essa igreja é importante ela te enviar como missionário. Ela verificar no seu caráter, na sua vida, no seu trabalho, um missionário. Missionário, ele tem... Isso é uma frase que eu penso muito de um pastor do Nordeste. Não nos enviem moleques, ele falava. Eu falei, o que significa isso, pastor? Ah, porque Deus chamou todo mundo para a missão, mas nem todo mundo presta para a missão. Falei, aí é mais, né? Mas ele falava que um missionário é um homem ou mulher, né, que tem calos nas mãos de trabalhar na igreja local e calos nos joelhos de orar muito. E que a gente realmente tem esses calos que nos lembrem de para que Deus nos chamou. Né? Outros requisitos aí, requisitos bíblicos, no caso algumas matérias teológicas, o ideal seria um curso completo de teologia, para ter um conhecimento profundo, porque você vai se deparar com pensamentos diferentes. Então você tem que ter muita profundidade do evangelho, muita profundidade dos pilares do cristianismo, muita profundidade do que é a fé cristã para passar para uma cultura diferente, para passar numa linguagem que você está aprendendo. Então são várias barreiras culturais, linguísticas, às vezes até a questão de segurança, que você tem que saber muito bem a sua base. Eu percebo muitos missionários que se perdem na cosmovisão que aderem, porque eles não têm neles a cosmovisão cristã. É muito importante a gente ter cosmovisão cristã e ter entendimento disso. É importante também a gente ter pré-requisitos na questão acadêmica, né, estudo mesmo, em missiologia. Tá? Algumas matérias, não, eu fiz essa matéria, não é uma matéria apenas de uma aula, mas uma matéria profunda de, por exemplo, uma semana estudando, né, 20 horas. Eu brinco que eu sempre gostei de islamismo, mas eu só comecei a pensar realmente que eu tenho um maior conhecimento profundo do Islã depois que eu fiz um módulo aí de 40 horas. Aí estudando e lendo livro, artigo e produzindo, aí começa a ter uma visão mais ampla. E olha que eu estudo Islã há 5 anos. Então é importante a gente ter isso em mente. Outro pré-requisito normal é inglês, porque normalmente você chegando no campo, a não ser que seja um campo que fala português, né, que são poucos, você vai ter como linguagem, como idioma intermediário o inglês. Você vai se deslocar para a China, você não vai aprender o chinês do português para o chinês direto. Você vai ter aulas em inglês, na melhor das hipóteses. E vai demorar 8 a 10 anos para dominar o chinês, o mandarim, né? Os tons, principalmente os 4 tons, tá? Porque é uma língua tonal. Então você tem que ter isso em mente. O inglês, ele é o mínimo de sobrevivência aí para o cristão missionário. Eu não sei ainda, Felipe. Legal. Então, muitas dessas agências, achei até bonitinho que eles escrevem assim, você tem que dominar o inglês ou ter interesse em dominá-lo. Né? Ou seja, são organizações que proporcionam para esse candidato um tempo em campo bilíngue, português e inglês, para ele aprender, né, principalmente na imersão, que fica mais fácil o aprendizado. E isso é muito bom, isso é muito útil para o ministério. Levantar seu próprio sustento filhão, aquela mentalidade que a gente tem, que vai chegar uma missão rica e vai, filhão, que eu vou te pagar tudo, não existe, né? Na prática não tem. Então, nem igreja, cada vez menos igrejas têm apoiado integralmente os missionários. Né? Eu com minha esposa mesmo, a gente tem várias igrejas e missionários e parcerias, porque uma igreja só não supriria a nossas necessidades. Então, qualquer projeto você vai ter que levantar o seu sustento, lembrando o sustento do casal, da pessoa, fora o sustento do projeto. Normalmente as agências missionárias cumprem e cobrem o custo do projeto.
Normalmente, isso não é padrão, mas isso tem que ver qual é a política da agência com relação a isso. Melhor saber antes do que depois chegar a conta e não ter como pagar, né? Apresentar certificados e diplomas, isso é importante, você ter a pastinha lá de tudo que você tem e você é formado em que, você faz o que, para você apresentar. Eu, por exemplo, uma vez a gente foi contrabandear Bíblias para a China e a gente estava na fronteira, tava no aeroporto, né? E aí o cara perguntou para mim como é seu nome, passaporte, qual é a sua profissão, quanto tempo você vai estar aqui, aquelas perguntas básicas de qualquer alfândega. E eu falei, meu nome é Felipe, sou brasileiro e sou professor de história. Então eu tô louco pra vir aqui. Eu tava falando e ele já me cortou. Ah, você veio a muralha da China. Eu falei, eu tô louco pra ver a muralha da China. Ah, legal, pode vir. Nem me perguntou as outras perguntas, foi o mais rápido a passar, fui eu. Por quê? Porque a plataforma que eu estava usando, a minha profissão, foi muito boa nesse contexto. Então foi mais fácil a gente passar. A gente falou então que é necessário planejar, que alguns pré-requisitos são importantes para o candidato, né, a missionário transcultural. Tenha calma, missão transcultural não é miojo, em 3 minutos fica pronto, em 3 anos fica pronto, 2 anos. É um tempo, 5 anos, 10 anos. E que esse tempo seja aproveitado, perdure o necessário para você se empenhar, ir para o campo e não voltar antes da hora. Então é melhor se preparar antes do que, por exemplo, quando você vai ter uma profissão e vai se aperfeiçoar nela, vai fazer uma faculdade, especializações, mestrado se possível, doutorado. Quanto tempo você precisa para ser um especialista naquela função, naquela profissão? Se você parar para pensar, 5 a 10 anos é a média mesmo. Então é importante a gente pensar nisso. Para a missão a gente vai fazer menos? Só porque é para Deus eu vou fazer de forma relaxada? Se fosse a minha profissão para eu ganhar dinheiro, eu faria melhor. Então, que Deus que a gente tem servido, né? Então a missão, ela realmente, o chamado é para todos, mas nem todos prestam para a missão, como diz o pastor lá. Eu só compartilho e curto o que ele fala, né? Não é minha autoria não.